Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes e cumprimentar o Sr. Engenheiro Miguel Nunes. Na sua intervenção inicial, referiu que tem uma experiência de 20 anos de casa da entidade reguladora e apesar de não existir nenhuma incompatibilidade do ponto de vista legal para o desempenho do cargo da entidade reguladora, estes mandatos têm períodos limitados e presumo que no final do mandato, se não for reconduzido, reassumirá as funções como técnico na entidade reguladora. Portanto, eu pergunto se não vê alguns aspectos naquilo que será a gestão do dia-a-dia da entidade reguladora que se possa encontrar alguma incompatibilidade do ponto de vista moral naquilo que terá, nas decisões que terá pela frente, um bocado naquele papel da Olívia Patroa e da Olívia Costureira, porque há um conjunto de decisões, certamente, que terá que a entidade tomar, do ponto de vista organizacional e do ponto de vista de recursos humanos, que terão um horizonte temporal para além do seu mandato e, portanto, gostaria que, no fundo, nos desse a sua opinião daquilo que poderá considerar que está mais ou menos, pode existir ou não alguma incompatibilidade, não do ponto de vista legal, mas alguma limitação da sua atuação. Relativamente a outro assunto, aos biorresíduos, pedia-me que comentasse, no ano 2019 foi um ano em que existiu algum conflito relativamente aos biorresíduos entre o Governo e a entidade reguladora. Gostaria que nos comentasse do seu ponto de vista, como, ainda para mais como técnico desta área, como é que assistiu a algo que a priori não devia existir, que foi um conflito na praça pública e nos meios de comunicação social sobre uma matéria que muitas vezes deve ser esgrimida com maior recato e com outra forma de estar. Portanto, peço-lhe também que comente, no fundo, aquilo que se passou sobre esta matéria no ano 2019. Também, continuando no ponto dos biorresíduos, qual é que considera que será o papel da entidade reguladora para que possamos atingir as metas a que o país se propõe no que concerne à recolha seletiva e também às metas no que concerne à reciclagem de outros materiais. A Vogala, e que se tudo correr normalmente será indigitada, será a próxima Presidente da entidade reguladora, a doutora Vera Herói, numa entrevista ao jornal Eco, se não falha a memória, a 24 de maio, referiu um valor elevado de perdas de água no sistema das águas e resíduos, ao nível das baixas, entre 20% a 50% de perdas de água. O que me apraz dizer que são valores de perdas de águas bastante elevados. E muito disto está relacionado com a idade média dos ativos, com sistemas que carecem de intervenção e de remodelação. E a pergunta que eu lhe faria é, neste momento, que mecanismos e ferramentas, para além dos indicadores que a ERSAR dispõe, e que medidas é que podem ser adotadas, do ponto de vista, para que as entidades, para incentivar, para além dos incentivos que aqui não estamos a colocar em cima da mesa, do ponto de vista financeiro, de outros fundos, que medidas é que prevê que possa a entidade reguladora adotar para levar as entidades gestoras a reduzirem o valor de perdas e investirem na reabilitação das suas redes. Uma das questões que se coloca, e falou dos modelos de fixação de tarifas, por que não, na questão que falou, por exemplo, de entidades estatais, dos proveitos permitidos, aumentar a componente no fundo, de obrigar as entidades gestoras a reduzirem a idade média dos ativos, ou se isto é feito, como é que tem sido feito. Relativamente também a questões da harmonização das tarifas, foi aqui falado pelo colega deputado que me antecedeu, de uma grande disparidade de tarifas entre litoral e interior no território nacional. Houve um esforço do Governo, se não me falha a memória, através do Decreto 46 de 2017, com a componente S da TRH, de que financia o Fundo Ambiental e depois, através do Fundo Ambiental, de financiar a redução tarifária em alguns sistemas, principalmente, do que tenho conhecimento, em alguns multimunicipais, das novas agregações parcerias entre municípios.
A questão que eu coloco é se esta harmonização, se este mecanismo de compensação deve estar a cargo do Fundo Ambiental, deve ser este o mecanismo ou deve ser um mecanismo escrutinável e principalmente não deveria estar a cargo da entidade reguladora em vez de estar nas mãos do membro do Governo. E para último, peço que comente, na Lei do Orçamento do Estado foi retirado um conjunto de competências, nomeadamente de fixar as tarifas nas entidades gestoras públicas de gestão pública. O que é que acha? Queira terminar, Sr. Deputado, faz favor. Vou terminar, Sr. Presidente. Que pedi-lhe que comentasse, no fundo, esta disparidade de critérios da entidade reguladora ter poderes sobre a gestão privada e não ter poderes sobre a gestão pública.